que é o Evangelho? Euangelion. Significa, traduzido como boa nova, boa notícia. Na verdade, Euangelion é o bem anunciar. Bem anunciar, eu bem anuncio, Euangelion. Significa o bom anúncio, que depois trouxemos para boa nova. E Evangelho é atrelado aos ensinos de Jesus. Os evangelhos que nós temos, os 4, eles são a história, não a historiografia, mas a história de Jesus. História pelo prisma da sua presença e dos seus ensinos. Então, quando falamos em evangelho, nós falamos dos ensinamentos de Jesus. Nós falamos nas palavras que o apóstolo Pedro as chamou de palavras de vida eterna. Quando falamos em evangelho, nós falamos na continuidade da presença de Jesus. Porque Jesus, ele nasceu numa data, viveu materialmente em um período e desencarnou em um outro período, outra data. Agora, a sua mensagem, ela é presente, constante, atemporal, não tem um tempo, qualquer tempo é tempo dela. Por isso elas foram chamadas de palavras de vida eterna. Quando Jesus disse, é necessário que eu vá, Pedro diz a ele, Senhor, onde tu vais? Quo vades? Para onde vamos? Para onde tu vais? Se tu fores, com quem ficaremos? Pois só tu tens as palavras de vida, só tu tens as palavras de vida eterna. Então, isso é o Evangelho. E quando falamos Evangelho no lar, é trazer para a família essa mensagem. É trazer para o lar Jesus. Não o Jesus histórico, mas o Cristo de Deus, que são as mesmas pessoas, óbvio. A figura mensageira. Quando falamos fazer o Evangelho no lar, é aquele momento em que nós paramos em casa, com a família, sozinho, se assim for, e ali faz uma reflexão existencial, tendo por base os ensinos de Jesus, tendo por base a sua mensagem, a sua palavra, que são ensinos universais. Então, fazer o Evangelho é ter aqueles pingos, eu falo pingos porque são periódicos, né? Os pingos de luz. Não quer dizer que fazer o Evangelho vai me melhorar de um estalar de dedo. Não, vai propiciar, através das reflexões, que eu me analise, que a família se analise e comece a mudar as suas posturas, as suas condutas. Então essa me permitam dizer, é a epistemologia do culto do Evangelho no lar. O fundamento do culto do Evangelho no lar. Ter momentos de reflexão sob a luz dos ensinos do Cristo. Como fazer? Não existe uma receita. Mas como fazer? Da forma que for possível ser feita. Leituras de livros que nos animem, que nos instruam, sejam esses livros de cunho eminentemente espírita, sejam livros de soerguimento, livretos que sejam, livretos que eu quero dizer pequenos, como por exemplo, Gotas de Paz no Lar, Momentos de Consciência de Dona Joana de Ângeles, ou Minutos de Sabedoria, que poucos sabem que é um livro espírita. Carlos Torres Pastorinho foi um dos grandes analistas espíritas dos evangelhos, um dos grandes intérpretes do Evangelho, e escreveu lá. E você descobre que ele é espírita porque no meio de uma liçãozinha tem lá uma palavra de André Luiz, em que é citado, conforme diz André Luiz, e aí ele coloca. Que sejam essas obras. Agora, é importante que haja uma obra chamada Evangelho.
É importante que abramos o Evangelho, seja Lucas, Marcos, Mateus, João, e leiamos um versículo. E nós podemos fazer isso com o Evangelho segundo o Espiritismo, que já tem ali os versículos trazidos. Mas podemos fazer isso lendo direto também dos Evangelhos. Podemos ler o Livro dos Espíritos, uma pergunta, duas, refletir sobre ela. Ou seja, não tem um padrão igual, existem formas. Me lembro que fiz o Evangelho durante muito tempo com carrinhos, com aqueles carrinhos, porque meu filho era criança e ele queria evangelizar os seus carrinhos. E nós sentávamos e falávamos do Evangelho com carrinhos. Tínhamos o carrinho socorrista, que era o guincho. Tínhamos aquele assim mais assim inconsequente, que era um carrinho de corrida. E nós íamos conversando e fazíamos Evangelho. Fazíamos Evangelho de cabaninha, debaixo da mesa, para poder ser aquele Evangelho de caverna, a linguagem da criança. E assim fazíamos. Com a minha filha, também já criancinha, evangelhos, nós fazíamos as orações, ela gostava de saber se nós sabíamos o Pai Nosso, então ela tinha lá seus 4 aninhos, então a gente começava o Pai Nosso, parava, ela continuava onde tinha parado, e daí a pouco a gente seguia um pouquinho, ela continuava, depois ela começava, do jeito que eles queriam. Evangelho sozinho, ótimo, se a família não quer fazer o Evangelho, faça sozinho. Faça pedindo pela família. Quanto tempo se leva para fazer o Evangelho? Quanto tempo vocês quiserem. Não é quantidade de horas que determina a qualidade. Pode ser feito em meia hora, em 15 minutos, em 10 minutos, em 1 hora, mas nada além daquilo que dispersa a atenção. Leituras mais curtas são mais facilmente compreendidas, a gente fica mais atento a elas do que aquelas leituras longas. Eu posso abrir o Evangelho, abrir o texto, o livro, ao acaso? Pode. Abra e escolha a lição. Eu tenho que ler toda ela? Não, se o capítulo for grande, leia uma parte, mas reflita sobre a parte que está sendo lida. A minha filha, hoje, já jovem, ela abre, por exemplo, Palavras de Vida Eterna. Ela abre, e a lição está grande, ela pula, e pega uma menorzinha. E a gente reflete sobre a menorzinha, não tem problema nenhum. Né? Ou vezes há que ela abre, lê, a gente reflete, depois eu abro de novo lá mais uma e dá uma lidazinha. Então, o Evangelho é aquele encontro natural que a gente faz em casa. Não ritualístico, naquele momento em que a gente quer estar juntos e refletindo sobre Jesus, sobre os seus ensinamentos. A literatura espírita é rica em livros para fazermos o Evangelho em casa, riquíssima, temos diversas obras para isso. E é uma oportunidade também, ela não é uma aula, não é um momento instrutivo no sentido de palestra, mas podemos também aprofundar um pouco em obras que ficam um pouco esquecidas, as obras básicas da doutrina espírita, os livros escritos por Kardec, que para muitos estão em segundo plano, quando deveria ser o primeiro plano, a base para todos os outros. Então esse é o Evangelho, que é feito com alegria. Devo ter uma água sobre a mesa? Sim, põe a água sobre a mesa, numa jarra, tá? Numa jarra. Não, mas eu posso colocar em 3 copinhos, um para cada um? Põe em 3 copinhos, um para cada um. Faça o que você se sentir bem. Posso já deixar direto no filtro? Tá bom, a preguiça a mais. Deixa no filtro então. Mas faça o Evangelho com alegria. Os efeitos não são cabalísticos, não são místicos, são consequências de um coração que se abriu para receber o Cristo através da reflexão da sua mensagem. Esse é o Evangelho no lar.